Olá pessoal, eu sou o Fernando, professor de língua portuguesa. Estamos trabalhando com conteúdo de literatura. A parte da matéria em que paramos foi gênero literário. E nós estávamos falando sobre os gêneros literários lírico, épico e dramático. Na nossa última aula, nós havíamos falado não só do gênero lírico e suas características, como também havíamos falado de duas formas do gênero lírico. No caso, o poema e o soneto. Nós havíamos, inclusive, falado tanto no aspecto da forma quanto no aspecto do conteúdo, tanto de poema quanto de soneto. Nesta aula agora, nós vamos falar sobre a ode. A palavra ode vem do grego e significa canto. A ode é uma composição lírica muito antiga. Ela foi criada por Píndaro na Grécia Antiga, nós vamos ver na sequência. A ode é uma composição lírica de estilo elevado, solene, elaboradamente estruturada. As odes são compostas para louvar ou glorificar, reverenciar uma pessoa importante, um objeto, uma ideia ou um lugar. Na verdade, quando Píndaro criou as suas odes lá na Grécia Antiga, o objetivo era homenagear os atletas dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, que naquele tempo eram elevados a uma posição assim de heróis para o povo. Então ele compôs esses poemas para homenagear estes atletas heróis. Com o passar do tempo, eles começaram a fazer odes não só para homenagear atletas, como para homenagear também heróis de guerra, pessoas importantes, pessoas notórias, de notabilidade, que merecem respeito, certo? Então aí o que acontece? Com o passar do tempo, a ode foi se transformando até que eles passaram a escrever odes não só para homenagear pessoas, como também para reverenciar virtudes, valores. As odes podem também ser compostas para persuadir as pessoas a realizar uma ação. Então, elas podem também ser compostas para persuadir as pessoas para realizar uma ação. Exemplo, a ode à honestidade, a ode à solidariedade. Então, quando se escreve uma ode à solidariedade, pressupõe-se que aquele texto vai persuadir as pessoas a serem solidárias. Então, a ode também tem essa função. Dando sequência, só um instante, vamos subir aqui. Só uma correção. Pronto. Perfeito. Bom, a ode, ela descreve intelectual e emocionalmente a natureza. Então, esse é também uma característica aí da ode. Píndaro foi o poeta grego que criou essa modalidade de composição na Grécia Antiga e louvou com suas odes as virtudes dos atletas, heróis e deuses. Anacreonte cantou os prazeres do amor e do vinho. Então, Píndaro cantou os atletas, mais tarde os heróis e os deuses. Anacreonte já cantou outra coisa nas suas odes, os prazeres do amor e do vinho. Alceu dedicou-se a compor odes sobre banquetes, temas políticos e temas amorosos. Já Safo de Lesbos, escreveu odes aos deuses e versos de forte carga sentimental que reverenciavam as emoções e os sentimentos. À exceção de Píndaro, Anacreonte, Safo e Alceu, que foram os poetas gregos que inspiraram o poeta romano Horácio, preferiram a ode
homostrófica, em que todas as estrofes possuem a mesma estrutura, ou seja, o mesmo tamanho. Uma composição lírica homostrófica é uma composição lírica em que todas as estrofes têm o mesmo tamanho. O soneto, por exemplo, não pode ser considerado uma composição lírica homostrófica, porque as estrofes não têm todas o mesmo tamanho. São 2 quartetos e 2 tercetos. São 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então o soneto não pode ser considerado homostrófico. Mas, se você pega, por exemplo, os Lusíadas do Camões, que apesar de não ser uma composição lírica, mas uma composição épica, é uma composição homostrófica, porque possui 1.102 estrofes em 8ª rima, ou seja, 1.102 estrofes de 8 versos cada. Então, portanto, homostrófica. Olha só, aqui um exemplo de ode. É uma tradução que acabou perdendo um pouco da estrutura, né, do poema. O poema chama-se Carpe Diem. E o que significa Carpe Diem? Carpe Diem é uma expressão latina que significa colha o dia. Como a gente só colhe aquilo que a gente aproveita, então muita gente traduz como aproveite o dia. Então veja só. Colha o dia, confia o mínimo no amanhã. Não perguntes, é proibido saber o fim que os deuses darão a mim ou a você. Leuconói, com os adivinhos da Babilônia não brinque. É melhor apenas lidar com o que cruza o seu caminho. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, que agora bate nas rochas da praia com as ondas do mar, Tirreno, seja sábio, beba seu vinho e para o curto prazo reescale suas esperanças. Mesmo enquanto falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Colha o dia, confia o mínimo no amanhã. Podemos sempre ser melhores. Basta pensarmos melhor. Essa ode aí ao Carpe Diem, né? A ode ao aproveitar o dia, é de Horácio. Pois bem, minha gente, essa é a ode. Dando sequência, temos a elegia. Vamos falar um pouco aí da elegia. E, gente, a elegia é também uma composição lírica muito antiga. Ela é extremamente antiga. Na verdade, a elegia veio das nênias. O que são nênias? Nênias eram um grupo de mulheres que na Roma Antiga eram pagas para rezar, orar e chorar em velórios alheios. Essas mulheres eram chamadas de nênias e os cantos que elas proferiam também eram chamados nênias. Pois bem, foi a partir dessas nênias que surgiu a elegia. O que a elegia originalmente era? Um canto fúnebre, ou seja, um poema composto para homenagear uma pessoa querida que faleceu. Então vamos falar da elegia. Composição lírica criada originalmente para homenagear pessoas queridas que faleceram ou para lamentar alguma perda. A dor, o remorso, a melancolia, a tristeza e os infortúnios são assuntos comuns numa elegia. Hoje, trata-se de um poema melancólico que também fala de solidão e abandono, ou resultado final de um conflito ou separação. Exemplo, nós temos aqui uma elegia para a minha mãe, do Manuel Bandeira. Então, veja só. Aqui perdeu um pouco da estrutura em função do aumento que eu tive que colocar nas letras, né? A fonte estava muito pequena, eu aumentei. Então, por isso que ficou desta forma. Vou ler só um trecho. Nesta quebrada de montanha, donde o mar parece manso como em recôncavo de Angra, tudo o que há de infantil dentro em minha alma sangra, na dor de ter visto, ó mãe, agonizar.
Nesta elegia, ele fala de ter testemunhado o falecimento da mãe. Continuando. Entregue a sugestão evocadora do ermo, em pranto rememoroso, o teu lento martírio, até quando exalaste a ardente luz de um círio, a alma que se trazia atada ao corpo enfermo. Relembro o rosto magro, onde a morte deixou uma expressão como que atônita de espanto. Que imagem de tão grave e prestigioso encanto em teus olhos já meio inânimes passou? Revejo os teus pequenos pés, a mão franzina, tão musical a fronte baixa, a boca exangue. Há 2 gerações passaram já teu sangue, eras avó e morta eras uma menina. Então, como vocês podem perceber, ao longo do poema, ele vai descrevendo os últimos momentos da mãe dele e seus sentimentos acerca desse momento tão trágico, tão triste para ele, né? O poema é muito longo, mas nós vamos adiante agora. Bom, minha gente, nós vamos falar agora da canção e da cantiga. Ambas são composições líricas muito antigas que se tornaram muito populares na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média passaram a ser compostas em versos metrificados de maneira mais cuidadosa. Esses versos alternavam-se entre redondilho menor de 5 sílabas poéticas e o redondilho maior de 7 sílabas poéticas. No aspecto formal, é comum ter refrões e paralelismos nas cantigas, o que não é muito frequente nas canções. Os temas mais comuns em ambas é o amor, a festa, a sátira, crítica social, a amizade, viagens e guerras. Veja os exemplos. Aqui uma canção ao desconcerto do mundo, do poeta Luiz Vaz de Camões. Ele escreve: os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, foi mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Então aqui nesta composição, o eu lírico reclama de que ele estava cansado de ver pessoas boas se dando mal e pessoas más se dando bem. Um dia ele agiu mal, agiu incorretamente, né? Transgrediu alguma regra, alguma lei e foi pego e sentenciado. Daí ele ficou extremamente chateado por ter sido o único ou o primeiro a ser castigado por um erro que todos os outros estavam cometendo. Olha para vocês verem que coisa interessante, né? E passou a crer que foi a partir dele que o mundo se consertou. Ou o mundo se consertou só para ele. A justiça foi seletiva com ele, né? Então, isso seria um exemplo de injustiça, que é um tema que está dentro do tema do desconcerto do mundo. Ou não necessariamente um tema relacionado à injustiça, mas a uma justiça parcial. Ok? Beleza. Continuando. Ô, gente, essa tossezinha minha aqui não é o Covid não, tá? Essa tosse me acompanha já tem uns 5 anos mais ou menos, em todo abril, maio, vem um pigarrozinho na minha garganta e dá essa tosse que passa. Não é nem considerado, nem considero um resfriado. Então eu vou tratando isso com chazinho até que vai embora. A hora que o inverno começa, ela vai embora. Então, vamos continuar, né? Mais um exemplo agora de cantiga. Isso aqui é uma cantiga de amor, certo? Olha só. Como a presença, por exemplo, né, do amor e da morte
lá do trovadorismo, é uma cantiga de trovador português medieval. Olha só. Como morreu quem nunca amar, se fez pela coisa que mais amou, e quanto dela receou, sofreu morrendo de pesar. Ai, minha senhora, assim morro eu. Como morreu quem foi amar, quem nunca bem lhe quis fazer, e de que Deus lhe fez saber que a morte havia de alcançar. Ai, minha senhora, assim morro eu. Igual ao homem que endoideceu, com a grande mágoa que sentiu, senhora, e nunca mais dormiu, perdeu a paz, depois morreu. Ai, minha senhora, assim morro eu. Como morreu quem amou tal, mulher que nunca lhe quis bem, e a viu levada por alguém que não a valia nem a vale. Ai, minha senhora, assim morro eu. Essa cantiga é de Paio Soares de Taveiroz. E para finalizar, minha gente, nós temos o haikai. O haikai é uma composição lírica simples, de origem japonesa, que foi incorporada à literatura brasileira no início do século XX, pelos poetas modernistas. Os temas mais comuns desse tipo de composição vinculam-se à natureza, às 4 estações, os fenômenos naturais, o tempo das frutas, as plantas e os animais. É interessante que foi o poeta Guilherme de Almeida, se não me engano, que é quem começou a traduzir os primeiros haikais. Ele morava em Brás, em São Paulo, e ele teve contato com os imigrantes japoneses e, óbvio, com a poesia deles. E os modernistas daquele tempo, do primeiro tempo do modernismo, eles adoravam estrangeiros, né? E o Guilherme de Almeida começou a traduzir alguns poemas, depois começou a fazer os seus próprios poemas, seus próprios haikais. Quando Oswald de Andrade viu aquilo, ele adorou, né? Só que ele começou a transgredir a forma do haikai, porque o haikai tem uma forma definida. Ele é uma composição lírica de uma estrofe só. Essa estrofe tem 3 versos, sendo que o primeiro é um quinteto ou um redondilho menor. Desculpe, quinteto é um verso redondilho menor, não um quinteto, certo? É um verso redondilho menor, um pentassílabo. O segundo é um verso redondilho maior, de 7 sílabas poéticas. E o terceiro, um verso redondilho menor. Então, a forma do haikai, uma estrofe apenas. Primeiro verso, redondilho menor, 5 sílabas poéticas. Segundo verso, redondilho maior, 7 sílabas poéticas. E o terceiro verso, redondilho menor, 5 sílabas poéticas. Agora, o tema do haikai é a natureza. Como eu já havia dito aqui, os fenômenos naturais, as 4 estações, o tempo das frutas, as plantas, os animais. O Oswald de Andrade começou a escrever não necessariamente haikais, mas o que ele vai chamar de poema pílula ou poema minuto, que são composições líricas muito pequenas, de 2 versos, algumas de 3, outras de 4, outras de 5, certo? Então veja bem. Continuando aqui, ó, olha só. O termo haikai significa ver uma pequena cena do mundo natural pela primeira vez na perspectiva de uma criança. A tradução é algo mais ou menos assim. No aspecto formal, o haikai é um poema de uma estrofe de 3 versos metrificados, com a métrica redondilho menor no primeiro e terceiro verso e redondilho maior no segundo verso, como eu havia falado agora há pouco. Aqui um exemplo de haikai. Inclusive esse haikai que é meu. A neve branquinha, que derreteu suavemente, acordou as flores. Então, isso aqui, na verdade, está fazendo referência à mudança de estação. Do outono, aliás, do inverno para a primavera. Por quê? Porque é no inverno, no final do inverno para a primavera, que ocorre em algumas regiões que nevam, no planeta, o degelo. Então, a neve branquinha derreteu suavemente e acordou as flores. Esse degelo, obviamente, o gelo derrete e vira água, o que acaba alimentando o solo, e em campos floridos, levando a brotar as flores, que nascem e aí é o início da primavera. Então, aqui, transição
Ele fala da natureza, 4 estações, transição de gelo, né? Transição da primavera, ou melhor, do inverno para a primavera. Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado e continuaremos agora falando do gênero épico. Até lá!